Tudo bem, pessoal? Tem fundadores que constroem negócios, tem fundadores que constroem verdadeiras indústrias. E o convidado hoje do Framework está no segundo grupo. O Cássio Bobsin, CEO e fundador da Zenvia, já está há 22 anos empreendendo e talvez até mais, né, Cássio? Mas com a Zenvia especificamente, durante 22 anos construindo desde o início do que foi o mercado de comunicação entre clientes e empresas, eh, e, e passou muito tempo também crescendo esse negócio através de fusões e aquisições, num processo inorgânico, um playbook bastante diferente do que a gente vê aqui no Brasil, até culminar com o IPO, o primeiro SaaS da América Latina a fazer IPO na Nasdaq, então também uma trajetória bastante diferente, sofisticada e que a gente vai buscar explorar aqui com o Cássio os aprendizados, os erros e os acertos dessa jornada, e a gente espera que vocês gostem do papo aqui com o Cássio. Seja bem-vindo ao Framework, Cássio. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E é um prazer te ter aqui, inclusive, né, num contexto super especial, como um dos fundadores da UOL. A gente já fez um episódio com o André e com o Jaime, faremos ainda um episódio com o Bruno Peroni, então vai ser, acho que vamos poder compor aí a primeira temporada com os fundadores da UOL. E falando um pouco do início da jornada, acho que a gente já conversou bastante sobre esse teu começo como empreendedor. Tu fundou a tua empresa, acho que aos 18 anos, se eu não me engano, né? E aí na terceira ou quarta tentativa criou a Zenvia. Teve o episódio também de tu ter feito uma entrevista de emprego durante toda a tua vida, mas o que eu queria é que a gente pudesse conectar o teu início de jornada, já talvez até olhando um pouco para a Zenvia, por que tu resolveu, por que o mercado de comunicação, por que que foi esse o chamado? Me parece que de fato foi o chamado para empreender também, já que tu nunca cogitou uma carreira mais tradicional, executiva. Então, começa comentando sobre esse teu início e por que decidiu empreender nesse mercado de comunicação. Sabe que eu comecei muito cedo e eu fui fazer computação. Eu entrei na faculdade ali aos 17 para 18 anos, mas por mais que eu me considerasse, assim, um cara que gostava do computador, tinha aprendido a programar sozinho, desde o primeiro semestre de faculdade, eu tentava fazer alguma coisa prática com aquilo. Não é- Eu ficava meio entediado só com a aprender a tecnologia, mas não fazer ela rodar no mundo real, assim. Então eu fiquei procurando qualquer coisa que eu pudesse fazer para usar aquele conhecimento, pudesse vender alguma coisa a partir daquilo. Tive projetinhos, assim, tentativas mais rudimentares de tentar vender coisas bem toscas, assim, mas de fato quando alguns colegas, resolveram, ah, oferecer para um cliente, o cliente tinha um problema, queria fazer um software de cobrança. E alguns colegas se juntaram para fazer, eu era o mais novo deles, mas eu me enfiei no meio só porque eu queria alguma chance de poder usar a tecnologia. Eu acabei fazendo parte dessa primeira tentativa de empreender ali aos 18 anos. Entendi. E aí sempre teve esse chamado para construir produto para resolver algum tipo de problema. Então teve 4 e teve essas 4 tentativas, quais que foram, assim, só por curiosidade? Não era bem produto, na verdade tinha um cliente que queria fazer um projeto, então eu não fazia ideia direito do que era produto, porque não existia muito produto em software, assim. Se tinha produto, era produto em disquete, né, Sim, não outra tinha época. ainda Claro. produto como serviço, então era muito difícil pensar nisso. Tinha um cliente que tinha um sistema, era ainda antes da internet, no início, né, um pouquinho antes da internet, e eu queria ajudar a resolver aquilo. Depois, ao longo do tempo, acabou não dando muito certo, porque eram 7 sócios de tecnologia, perfil nada complementar, mas eu comecei já a me aventurar nas partes mais de falar com o cliente, aprender um pouquinho de marketing, e ao longo, né, daquilo eu fui entendendo que, cara, tinha um negócio surgindo que era a internet comercial no Brasil, primeiros provedores, era aquela maluquice dos CDs para conexão, né, para botar no modem, todo mundo entendendo o que era site, o que era e-mail. Eu fiquei, né, obviamente, fascinado com aquilo, porque eu já tinha conhecido a internet antes da web, antes do e-mail, então vi aquilo para mim foi fantástico, porque eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo. Então minha segunda empresa foi fazer projetos para a internet. E daí começou então uma outra tentativa, mas também ainda baseada em projetos. Sim, entendi. E aí como é que surge a Zenvia? Da onde é que eu acho que nem se chamava Zenvia quando começou de fato, mas onde é que surgiu o estalo de entender existe esse problema de comunicação, empresa-cliente, talvez? Ela começou de duas coisas. Na verdade, foi da segunda empresa que fazia esses projetos para a internet. A gente, o e-mail era um problema de, assim, enviar e-mails para as pessoas era muito complicado. Então a gente pensou lá dentro da empresa em criar um produtinho de software que
iria ajudar as empresas a mandar e-mails, mandar newsletter para os clientes. Isso foi por volta de 2001. E, bom, que aí começamos a fazer um produtinho, foi um primeiro, talvez um dos primeiros, né, a gente não tinha nenhuma outra referência, começamos a fazer esse produtinho, a empresa pagava X reais por mês e tinha um sisteminha lá que podia fazer disparos de e-mails. Em paralelo, eu empreendi um portal de baladas quando eu tinha 21 anos. Né. Muito conveniente. Isso, era muito divertido, não dava dinheiro nenhum, mas a gente entrava de graça nas baladas, então essa parte era legal. E nessas brincadeiras de tecnologia, a gente achou um jeito de disparar dicas de baladas para as pessoas, por meio de SMS. O SMS, na época, os celulares não enviavam mensagem, só recebiam. Tinha que entrar no site da operadora para digitar celular, a mensagem, apertar o botãozinho e a mensagem chegava. Então a gente meio que deu uma hackeada no site das operadoras e mandava essas dicas de baladas. Deu errado, a gente foi bloqueado, né, deu tudo errado. Mas surgiu, a partir disso, a ideia de montar o que se tornaria a Zenvia, que é pegar aquela tecnologia muito legal de mandar mensagens no celular, porque era uma coisa mágica, né? Era muito mágico na Ainda época, era não tinha mágico. internet no celular, então aquilo era mágico. E aquele produto que vinha se desenvolvendo do e-mail, né, de mandar e-mail, né, newsletter para as pessoas. Então foi meio que uma junção dessas duas coisas, né, fazer o tipo o sistema de newsletter para o celular. E daí surgiu então o precursor da Zenvia, que foi a empresa chamada Human. Chegaram a mandar muitas mensagens com dicas de balada para os usuários. E aí acho que Muito. talvez tenha dado avisou alguém lá na A na gente derrubou o operadora. portal da Telefônica na época, porque a gente programou e tinha 20.000 pessoas que recebiam todos os dias as dicas de baladas, então ficou um pouco era o maior disparador de mensagens. As pessoas queriam saber sobre as baladas, Isso. então tinha uma demanda. Tinha um problema, tinha demanda, só que a solução ela não era legal, A né. solução para a operadora acabou. E aí, como é que foi essa história? Vocês foram chamados para falar com a Fomos chamados, Telefônica? aí não, tipo, foi meio feio, assim, não foi legal, Não foi legal, né. foi uma chamada meio, né, É, uma intimada. foi meio ruim, assim. Sim. Mas ali vocês descobriram que tinha eventualmente um problema a ser resolvido. Que se a gente pagasse pelas mensagens, daria para enviar. Não tinha dinheiro, então não pagamos. Sim. Mas a gente pensou, se tem para vender e as pessoas querem receber, talvez faça sentido oferecer isso para as empresas que também querem enviar. Então a gente foi, né, vendo que existia a demanda por receber, existiu a possibilidade tecnológica e contratual de fazer aquilo, e se constituiria provavelmente um modelo de negócios a partir daquilo. Então foi tipo, olha, isso aqui existe no e-mail, isso aqui as pessoas gostam de receber no celular, existe como pagar, sai um produto daqui. E aí como é que foi essa primeira concepção de produto? Porque também não existia me parece que um modelo de negócio muito semelhante no Brasil, por exemplo. Não sei se tinha alguma referência fora ou se vocês tiveram que construir de fato do zero essa orquestração entre produto, né, o contrato com a cooperadora, como é que o cliente recebe, como é que você modela isso? E que existia essa possibilidade tecnológica e comercial, mas a gente começou com um arame, é um grande arame. A gente vendia para as empresas a possibilidade de fazer o disparo, aí a empresa gerava lá o arquivo e a gente quebrava isso nos pedacinhos e mandava pelas operadoras meio que manualmente. Isso é manual, porque não tinha ninguém para desenvolver o software e eu era o único técnico da empresa. Eu comecei a fazer o software de casa, né? Então fui fazendo em casa o software enquanto ia vendendo. Então a gente começou a ter os clientes As e empresas as empresas a fazer disparos, mas sem produto ainda. Foi isso no arame. Aí o produto foi nascendo ao redor da demanda que a gente foi gerando, né? Mapeando junto aos clientes. e as empresas queriam se comunicar e enviar todo tipo de Promoção, suporte em de geral era coisas. promoção. Em geral era tentar vender alguma oferta, algum produto, alguma comunicação Sim. comercial. E esse modelo já era considerado um SaaS ou era um modelo mais de projeto, era mais personalizado por cliente? O meu viés sempre foi de fazer escala, né, de fazer o produto em escala. Então começou no arame, mas o que eu queria era fazer o produto. Então eu fiz ele arquiteturalmente bonitinho para a escala desde o início. Tanto que até hoje o core de produto é uma boa parte é aquele original. É, Claro que ele foi refeito sim, algumas vezes, mas ele suporta hoje uns 2 bilhões de mensagens por mês com aquele core inicial que nasceu, né, do aramezinho, sem IA na época, para sem ajudar. nada, sem nem GitHub.
muito café, certamente, e bastante suor. Nasce a Human, e aí a partir da Human também começa a você atender os clientes e, não sei se tinha alguma diferença de perfil entre os clientes, eram clientes bem heterogêneos ou tinha um perfil que você entendeu que encontrei o product market fit nesse perfil de cliente aqui ou o cliente com essa dor específica? É que esse ramificou, da seguinte forma: quando o Google lançou o AdWords, ah, nós identificamos que ali seria um excelente método para trazer clientes. Como nós estávamos em Porto Alegre e as empresas maiores estavam todas entre Rio e São Paulo, era o único jeito que a gente tinha de competir com os concorrentes que estavam em Rio e São Paulo. Então a gente pensou, olha, já que a gente está longe do centro econômico, o único jeito é usando esse negócio que está nascendo. Então aprendeu a pilotar o AdWords desde o início dele muito bem e fazer o que depois se chamou de inbound marketing muito bem. Então ele foi se desenvolvendo uma carteira de pequenos e médios clientes dali, mas como era tudo muito novo, alguns clientes grandes também vinham dali. Quando tinha o cliente grande, aí a gente fazia, assim, se revirava para fazer o nosso jeito de resolver ser muito melhor do que dos concorrentes. Era muito mais rápido, era mais barato, era mais personalizado, era tecnicamente o suporte mais qualificado, mas na verdade era porque era meio um homem-banda, né? Eu tentava Sim. fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Nós tentava na base da força, assim, ganhar alguns grandes clientes. Então a gente foi desenvolvendo uma carteira de grandes clientes junto com clientes pequenos e médios. E esse foco no cliente ou esse foco principalmente o grande, que você tinha mais uma preocupação ali em converter aquela conta, em reter, eram os fundadores que faziam, era você que fazia todo o processo de marketing, vendas e Sim, depois full stack. operação, full stack. Isso até poderia ser encarado até como o próprio Founder Mode, que ficou muito conhecido depois Isso, até ter com os primeiros 20 e poucos clientes eram só eu e um sócio, mas que era mais comercial, assim, e a gente só contratou pessoas quando sobrava dinheiro. Então foi bootstrap, na verdade foi bootstrap até o IPO, sim, mas a gente só montou a empresa ao redor do fluxo de caixa que entrava dos clientes. sim. E aí, nesse momento, a Human começou a crescer, encontrou esse product market fit nesse produto. Era um perfil heterogêneo, mas a dor era enviar mensagens para a base de consumidores ali, de clientes dessas empresas. E aí, como é que foi esse processo depois desses primeiros 20 clientes que vocês encontraram? Porque Foi aí que entrou o AdWords, né? aí Então eu aí foi entendi. uma questão de fazer o processo ficar muito eficiente. O processo do marketing, da venda, da conversão, de ativar o cliente, fazer os processos mais administrativos, financeiros, ser tudo muito simples. O conceito que eu usava é que a gente tinha que ser o mais fácil de fazer negócios dentre todos os players. Uma coisa que me chama a atenção, assim, é que tu pegou o início dessa onda da comunicação, pegou o início de um canal também que estava começando a tracionar no Brasil, que é o AdWords, e qual que é a importância ou a relação que tu enxerga nisso? De ser o primeiro ou de ser um dos primeiros, talvez beber água limpa, entre aspas, quando a gente fala talvez de product market fit para as startups. Isso foi algo que tu enxerga como relevante na Para jornada? mim é fundamental, porque não se cria demanda. A demanda ela existe independente de quem está ofertando. A demanda ela é sempre servida de algum jeito. E quando você tem ah, algum salto tecnológico, a curva de demanda ela estica muito rápido, mais rápido do que os players têm capacidade de prover serviço. Então, quem toma conta primeiro dessa esticada da curva de demanda é quem cresce muito rápido. É quem consegue crescer a empresa 100, 200% ao ano por vários anos seguidos. Se você entra num mercado que ou ele é muito pequeno, ou seja, essa curva de demanda não estica suficientemente grande, ou você entrou um pouco depois e ela já é muito competitiva, é muito mais difícil ter uma escala muito grande. Não quer dizer que não dá para competir, mas é muito diferente. Então é fundamental identificar quais curvas de demanda elas estão se configurando e ser muito rápido em ofertar para elas. Eu sei que a gente tem uma linha de raciocínio aqui no roteiro, mas eu preciso pular e talvez tentar relacionar isso com a inteligência artificial hoje, porque
Me parece que é um momento talvez, não sei se idêntico, mas certamente muito parecido, né, a história não cos a história não é idêntica, né, não é igual, mas ela rima. Como é que tu enxerga então esse momento atual, fazendo talvez até uma retrospectiva com a tua própria jornada, onde tu pegou uma onda tecnológica surgindo dos smartphones, pegou também um canal muito relevante que é o AdWords nascendo também. Como é que tu enxerga e faz o comparativo com a inteligência artificial hoje? Dá para dizer que tem, assim, 2 grandes ângulos, né. O ângulo da, I a IA como produto, quer dizer, eu vendo IA ou eu uso IA para romper alguma dinâmica competitiva. Então, o primeiro que é IA como produto, né, quer dizer que o meu produto ele é eminentemente uma IA, ele é mais difícil porque a tecnologia ela muda muito rápido, ela evolui muito rápido. E é muito complicado, caro ficar desenvolvendo novos modelos. Quem consegue fazer isso é quem tem um dataset muito grande, que tem muito acesso a dados, realmente consegue. Por exemplo, um iFood que tem um volume absurdo de dados, consegue incorporar esses dados nos seus modelos e dar saltos muito grandes. Ou qualquer grande empresa que tem um grande volume. Se você está começando, você não tem dados suficientes para criar um modelo, é difícil. A não ser que você faça algum jeito de se enfiar em algum tipo de processo que se acumula muitos dados, é difícil fazer isso. Então, é um caminho tortuoso tentar ser o inovador onde já é o core do produto. Já a IA como quem apoia uma transformação, uma ruptura, isso é bem mais fácil hoje. Porque todos os modelos de negócio, eles ah, estão sendo e vão ser ao longo dos próximos 3, 4, 5 anos radicalmente modificados, transformados em como se cria valor, como se leva valor para o cliente. E para quem é o incumbente, né, quem está lá operando algum mercado, qualquer indústria que seja, qualquer que seja, quem está lá tentando atender uma demanda do cliente, tem toda essa estrutura organizada de um jeito humano, né, com as Sim. capacidades humanas. É muito difícil para uma empresa que já está estabelecida transformar todo o seu processo em AI first. É muito difícil. Dá, mas é muito, muito trabalhoso. Já uma empresa que é desafiante, que quer pegar qualquer mercado e vai tentar, olha, o cliente ele precisa disso, ele quer aquilo. Como é que eu faria uma empresa do zero que seja AI first, que seja quase toda, ou praticamente toda, executada por IA, onde as pessoas estão lá só para arquitetar o processo, mas não para executar o processo. E provavelmente vai chegar em um serviço que é mais barato, mais rápido e melhor para o cliente. Isso vai acontecer com todos os mercados. Sim. Então, eu diria que esse é o momento perfeito para quem gosta desse tipo de coisa, né, de pegar um iniciozinho de uma onda e gerar algo de muita escala. Tu enxerga essa semelhança no quando tu começou lá em Muito mais, só que agora em todos os mercados. sim, Todos os mercados que envolvem perfeito. a humano executando uma atividade cognitiva, por assim dizer. Sim. E e aí tu comentou um pouco das mudanças que são necessárias a serem feitas dentro de uma empresa, enfim. Como é que tu vê a Zenvia fazendo essas mudanças, né? O que que tu internamente, que tu pode compartilhar que tu está tentando fazer? E também explorando os teus clientes, o que que os clientes estão também da Zenvia estão demandando em termos de inteligência artificial. Para a gente, como tem uma certa escala, fazemos os dois ângulos, assim. Um deles que é como produto, porque já existe um fluxo grande de clientes que fazem a sua comunicação, tanto para vender mais quanto para atender melhor os seus clientes, com a Zenvia. Então, a gente já leva IA dentro do produto. Então, já vem ajudando as empresas a fazer a transformação das suas vendas ou do seu atendimento com IA. Então, não necessariamente fazendo modelos base, mas sim pegando o processo que está lá já rodando e deixando ele muito mais eficiente, incorporando IA já na aplicação do cliente. E o outro lado, que é sendo mais, sendo também uma empresa do tipo incumbent, assim, né, onde a gente já tem uma certa escala, o meu papel hoje, o que eu mais faço, a maior parte do meu tempo hoje, é para refazer a empresa por dentro, tornando ela toda AI first, que é como que eu pego tudo que vem do cliente e que volta para o cliente sendo executada por IA e não por pessoas.
Esse é o ciclo atual da Zenvia que você se encontra, então? Isso, tem uma na verdade existe o produto, né, tem o Sim, produto ali evoluindo com o IA dentro do core, tem a criação de um ecossistema, porque ao redor que são, parceiros que ajudam o cliente a fazer essa última milha, porque quando chega dentro da realidade de uma empresa, é complexo mudar processos e, né, tem muitas atividades, então a gente está montando uma rede de parceiros, já tem umas 30 e poucas franquias no Brasil e fora do Brasil, ah, levando o nosso produto para as empresas. E um outro aspecto que é pessoalmente onde eu me envolvo bastante, que é refazer todos os processos da empresa. depois a gente retoma então nesse até na parte de ciclos da Zenvia, né, que a gente também conversou um pouco dentro do briefing, mas tentando voltar na linha de raciocínio um pouco na linha do tempo, existe o período ali também que você começou a crescer na época Human, até se tornar efetivamente a Zenvia, onde a gente tinha parado ali, começou a entrar a tração começou a tracionar o negócio com o Edwards também. Então, e aí você aplica um playbook de fusões e aquisições, e aí eu acho que tem uma pergunta, acho que muito potencialmente é curioso a gente explorar, que é: por que o playbook de M&A? Como é que você enxergava fusões e aquisições e como é que você conseguiu orquestrar isso sendo o CEO, tendo que ainda olhar para cliente, para produto, para operação? Ah, olhando para a estratégia de longo prazo da companhia, a gente teve primeiros ciclos, primeiros 7 anos da empresa foi, ah, ao encontrar o produto, fazer ele escalar muito rápido, focando na dinâmica competitiva. Porque nós somos o que cresceu mais rápido dentre todos os concorrentes e chegou e se tornou o primeiro lugar do Brasil. Isso no Sim, primeiro ciclo. primeiro em termos de Só de execução, market share, market share, market share. só executando, baixando a cabeça e executando. Aí quando chegou nesse ponto, o que a gente olhou foi como que esse mercado se desenharia para o futuro, não é? Qual que era a dinâmica competitiva e de escala na cadeia de fornecedores, players e clientes, e o que a gente precisaria fazer para construir uma grande empresa. E nisso a nossa decisão foi por fazer uma estratégia de consolidação por meio de aquisições de concorrentes. Então, nós executamos um mapeamento dos concorrentes e ah, fizemos esse processo, então, de mapear, negociar e comprar concorrentes que mudaram o jogo, mudaram o equilíbrio do jogo, onde a gente se tornou o primeiro disparado no mercado e acabou que nesse ínterim, ah, o mercado ele encolheu em termos de players, né? A gente Sim. concentrou o mercado, porque os pequenos não conseguiram mais competir, né? Mudou dinâmica competitiva. A gente elevou a barra muito, do mercado. Então, vários pararam de operar, não conseguiram mais operar, perderam competitividade. Então, essa foi o segundo ciclo, né? Foi de consolidação para ter a liderança absoluta do mercado. E o terceiro ciclo, ele envolveu, bom, ok, nós conseguimos a liderança absoluta desse mercado de SMS, mas SMS é uma tecnologia. Então, como é que a gente faz para, ao longo do tempo, seguir tendo valor para o cliente? O que a gente voltou foi para que problema a gente resolve e quais outras tecnologias existem ali para a gente ajudar a empresa a se comunicar com o cliente. Então, a gente foi por dois vetores. Um vetor que é da multicanalidade, que no caso o WhatsApp ainda não tinha lançado, mas a gente sabia que o Google iria lançar, mas tinha outros canais como e-mail, voz, push dentro de um app. A gente foi trazendo esses canais, mas ao identificar, né, o jeito como as empresas estavam usando esses canais, especialmente esperando pelo WhatsApp, a gente viu que haveria necessidade de não só prover o canal, mas também prover o software que ajudaria a fazer a comunicação acontecer. Comunicação mais em dois sentidos. Então, a gente foi para um outro lado, que é software, né, que é prover software para o cliente gerenciar essas comunicações. E nesse sentido, a gente montou uma outra tese de consolidação, na verdade, de expansão de portfólio por meio de M&A. M&A. E em qual momento, e aí acho que teve essa transição do produto de SMS para mensageria, para comunicação de uma forma mais, talvez mais plataformizada, digamos assim. Tu fez essa transição e tem feito essa transição, fez através das aquisições, mas transformar a Zenvia muito mais, se você olhar a página de pricing da Zenvia, por exemplo, está muito próximo, de fato, está um SaaS quase que puro, assim, né? Pagando, obviamente, por volumetria ali.
Essa foi a transformação que você fez daquela parte mais de mensageria de SMS para SaaS, e agora você entra num ciclo para fazer isso também com AI? Como é que você enxerga as tecnologias e o modelo de negócio se transformando aí ao longo do tempo? Esse último ciclo que a gente fechou, né, no ano passado, fim do ano passado, ciclo de 7 anos de expansão de portfólio, ele foi para conseguir tornar uma empresa que era 100% SMS em uma empresa multicanal com foco em software. E isso foi Foi difícil difícil. pra caralho. É muito difícil fazer uma empresa que está toda a projetada, wired, assim, em vender um tipo de produto, você trazer uma complexidade muito maior. Então a gente tentou várias formas diferentes e chegou à conclusão que são dinâmicas diferentes. Por isso a gente acabou até separando, recentemente, uns 2, 3 anos, o modelo de negócios do canal puro SMS, em grandes volumes, do negócio de software, que também usa SMS por dentro, mas sendo só mais um canal. Então essa parte, né, que é do software, que só mais um canal, ele nasceu ali com a primeira aquisição de software em 2020, e a gente foi, então, incorporando, né, com muita pesquisa e desenvolvimento, com outras aquisições. E hoje já é uma empresa, se for pegar as top 5 empresas de SaaS do Brasil, provavelmente só essa unidade de negócios já está entre as 5 maiores do Brasil. Entendi. Então, na prática, pós-aquisições, assim, foi também uma alavanca que você usou para transformar a Zenvia de fato no modelo de SaaS. E agora com o AI tem essa transformação mais interna, talvez, em termos de organização e de arquitetura de empresa, para ser talvez AI first ou né, ir por esse caminho. Qual que é a grande, digamos assim, mudança que você está buscando fazer na empresa agora com AI? Inclusive no modelo de negócio, que foi o que aconteceu do SMS para o SaaS, por exemplo. O que a gente fez de mais difícil nessa movimento de expansão por aquisições é que a gente juntou essas empresas, esses produtos de cada uma dessas empresas em um único novo produto, que a gente chama de Zenvia Customer Cloud. E esse produto ele foi feito já para AI, ele foi feito já para ter a base, que é uma CDP, né, uma Customer Data Platform, embaixo, multicanalidade, e todos os softwares que a gente comprou das empresas entraram como diferentes partes desse software. E o que está acontecendo é que antes o SaaS ele era focado em usuários, pessoas, né? Fazia um SaaS e a empresa pagava por usuário. Quando a gente criou esse modelo ali em 2023, a gente já criou ele pós o modelo per seat. Então, a gente já mudou o modelo para o volume de interações que a empresa faz com os clientes. Apesar de ainda ter referência de seats, porque algumas empresas pedem, o foco da venda ele é todo em cima da quantidade de interações que você tem com os clientes. Por quê? Agora, conforme os clientes vão implantando agentes, tanto para venda como para atendimento, fazer a migração de eu vou reduzir minha equipe de atendimento, suporte, para botar agentes da Zenvia, eu não tenho perda como fornecedor. Sim. Meu cliente ele deixa de usar posições de atendimento, começa a usar agentes, e para a Zenvia o faturamento está melhor. Sim, você não perde valor nesse Ao processo. contrário. Ao contrário. Ao contrário. Tem que Então, capturar muito. fizemos já preparado para isso. Então, a estruturação foi muito complexa, mas foi pensando para esse futuro. Então, agora é completamente natural para Zenvia ter agentes rodando e não se perde nada de receita quando os clientes migram, tiram usuários, operadores e sobem agentes para automação. Ao contrário, a gente até fatura mais. Sim. E acho que vale talvez até voltar um pouco no tempo e pensar até na tua trajetória como CEO, como fundador da Zenvia, que teve uma passagem que você contratou um CEO externo e aí foram, acho que ali por 2012, o período ali que também
você pôde se envolver em outras coisas, imagino que ali um pouco da semente do que viria a ser a UOL, por exemplo, né, que tu foi um dos fundadores, foi um momento ali que talvez tu tenha conseguido dar vida ou dar luz a esses projetos. Mas pensando até no que a gente conversou sobre o Founder Mode, hoje tem um cara que está extremamente imerso na estratégia do negócio nesse próximo ciclo de 7 anos. Quais foram os aprendizados daquela época e o que que tu recomenda para os founders que estão também nos assistindo nesse sentido? Qual é a hora de step back, de talvez abrir mão do controle e de efetivamente talvez procurar um CEO? Mas quais que são as armadilhas nesse processo e qual que deveria ser o momento e o que que o founder deveria pensar sobre isso? Contratar pessoas é, sabidamente, uma das atividades mais difíceis, desgastantes, para quem empreende. Porque quando a gente quer se empreender, porque a nossa barra ela é muito alta. E quando você contrata alguém, é muito difícil você conseguir, especialmente no início da empresa, contratar alguém que tem a mesma barra e a mesma dedicação que o founder. Ao longo do tempo, quando vai vindo investidores, vai se profissionalizando a empresa, sempre existe aquele dilema: contrato executivos de mercado ou não contrato? Né? E não só pela minha experiência, mas por pelo menos uma dezena de empreendedores que eu já compartilhei especificamente esse ponto, é que é raríssimo conseguir delegar a responsabilidade do todo para um executivo de mercado. São perfis diferentes. Executivos de mercado são bons gestores, são bons organizadores de execução. Você consegue pessoas muito boas para fazer várias partes do negócio. Agora, sempre que você tem que dar algum salto, e algum salto ou tecnológico ou de modelo de negócios, ou algum tipo de estratégia que ela seja muito arriscada, muito arrojada, é raríssimo algum executivo tomar frente nesse tipo de risco. Muito raro. E aí é o call do founder. O founder é quem, pelo perfil, assume mais a responsabilidade pelo risco alto. Então, sempre que eu tive movimentos ao longo da empresa que eu identifiquei que as pessoas estavam com medo de tomar uma decisão, isso acontece várias vezes. Não são poucas, algumas são pequenas, algumas são gigantes. Eu entendo e puxo a responsabilidade para aliviar a pressão das pessoas. Tá, entendi. Isso é um puta risco. Não tem problema. É comigo. Eu assumo o risco. Se der errado, a culpa é minha. E aí as pessoas conseguem executar quando você tira o medo do risco. Tem vários modelos diferentes, mas é uma questão de perfil de quem escolhe ser executivo gestor e não escolhe empreender a sua própria empresa. Porque todo mundo que é muito bom tecnicamente, ou de execução de gestão, poderia também abrir a sua empresa. Por que decide trabalhar numa empresa ao invés de abrir? Justamente por esse perfil do risco, por tomar essa responsabilidade de algo que pode dar muito errado. Sim. E aí no teu processo pessoal lá na experiência de fazer esse movimento, onde tu viu que não estava funcionando, onde é que tu viu que foi um movimento talvez que não estava dando certo e compartilhar também um pouco do pós, né, desse pós-movimento que é tu seguindo na Zenvia também até o IPO e e depois, né, e pós-IPO. Aquela época foi justamente executivo bom de gestão do dia a dia. Qualquer coisa que não precisava esticar ou fazer bem mais do que poderia ser feito, não tinha esse espaço. Então, é uma tendência, né? O executivo ele propõe uma meta que ele sabe que ele vai conseguir atingir. Ele não propõe uma meta que tem risco de atingir, porque a sua remuneração está ligada a isso, a sua reputação está ligada a atingir as metas, não está ligada a não atingir.
Então a dinâmica, executiva é de que só se põe meta que se consegue atingir. E acho que inclusive depois, acho que explorando um pouco esse processo depois que a Zenvia passou de crescimento no teu retorno, que foi pós ali essa passagem, você cumpre mais um ciclo até decidir fazer o IPO. Quais foram as circunstâncias que levaram a essa decisão e a Zenvia sendo uma empresa que foi bootstrap desde da sua concepção, desde o início, por que o IPO e o que que levou a quais são as vantagens e as desvantagens de fazer? Porque eu acho que talvez tenha muitos founders que têm a ideia do glamour, mas talvez pouco da ideia do desafio que é, e do trabalho e da dedicação, enfim, trabalho hercúleo que é fazer um IPO. Então, sobre a motivação, assim, eu sempre estudei estratégias de abertura de capital e consolidação. Então, algo que eu já tinha há mais de 15 anos, já estudava esse tipo de estratégia. E quando chegou um momento onde a gente queria fazer um ciclo de expansão de portfólio e precisava comprar outras empresas, por quê? A gente identificou que tinham players muito bons operando diferentes partes do que a gente chama ali da jornada do cliente, né, de marketing, vendas, atendimento e relacionamento. E para a gente fazer software para todas essas partes, dado que vínhamos do SMS, seria um salto de competências que seria muito difícil de fazer isso, dada a velocidade que o mercado entendemos que exigiria. O que a gente fez foi mapear todo o mercado e encontrar quais eram as melhores empresas, os melhores produtos de cada uma das etapas da jornada, e a gente comprou essas empresas. Agora, para fazer essas compras, tinha que ter dinheiro. Nós éramos bootstrapped, não tínhamos dinheiro para fazer isso, então fomos fazer uma captação. Quando a gente foi fazer a captação, foi em fevereiro de 2020, na semana que estourou a pandemia, a gente estava tentando fazer uma captação privada lá nos Estados Unidos. Deu tudo errado, né? Queríamos fazer as aquisições, fazia certo, fazia sentido, mas aí abriu-se a possibilidade os bancos de investimento estavam buscando empresas, como o mercado de investimento estava super esticado na época, hoje se sabe, né? Sim. Na época não se sabia Nossa, que aquilo era muito esticado. Estava esticado, mas sempre parece que vai mais. Se decidiu, então, aproveitar esse movimento e fazer abertura de capital. Se escolheu os Estados Unidos pela questão de governança. Lá, as ações permitiam dual class, que é ações de fundadores e investidor âncora. O investidor, na verdade, já veio antes, né? Podiam votar diferente, então a gente foi pelo caminho de manter a governança, não ficar sujeito a compra hostil no mercado ou movimentos hostis no mercado. Então foi uma questão de governança. E então se fez essa abertura de capital ali entre 20 e 21, mas era na pandemia, então foi tudo pelo Zoom. Foi assim, tipo, fazia no computador, desligava e estava em casa, não saca? teve o glamour. Nada, não glamour invertido. Era zero absoluto de glamour. Nada. Foi só uma operação técnica, trabalhosa, extremamente trabalhosa, mas que ajudou a gente a fazer o que a gente queria, que é comprar as empresas. E aí entrou, né, como sendo uma pioneira aqui no Brasil de SaaS na Nasdaq, que é uma coisa legal, né, uma coisa bacana, mas depois a gente viu que o mercado fechou, né, e aí foi ótimo fazer abertura de capital, mas depois não teve mais nenhuma utilidade para a gente estar com o capital aberto, ao contrário, só muito caro e muito amarrado, então foi uma boa captação, depois não teve mais nenhuma vantagem. Sim. Por isso que a gente deslistou recentemente. E aí esse processo pelo menos serviu para você fazer as aquisições que você queria fazer. Quantas empresas você adquiriu e quais foram as teses que você mapeou? A gente teve uma tese anterior, que é aquela de se tornar o líder do mercado de SMS, foram 3 aquisições, depois teve, no ciclo de expansão de portfólio, foram 7. E o que a gente queria é ter os melhores produtos para as diferentes etapas da jornada do cliente. E a gente conseguiu encontrar, realmente, empresas muito boas. Eu diria que, das que a gente comprou, praticamente, assim,
tem dá muito certo e dá meio certo. Errado, errado, não teve nada que a gente jogou fora, assim, né. Teve nenhuma que deu muito errado. Teve foi mais ou menos dificuldade de integrar no produto unificado. Mas mesmo aquelas que a gente não integrou no produto unificado, elas funcionam como produtos complementares e geram cross-sell, né. Sim. Então, a gente segue com essas ofertas praticamente todas ainda sendo oferecidas para o cliente e nessa combinação tem sido um ciclo virtuoso, apesar de, claro, o mercado de capitais não foi acabou não, ah, reconhecendo isso, né, porque o mercado também ficou horrível, mas em termos de negócio, a empresa seguiu crescendo, cresce super bem, gera caixa, enfim, a operação, foi muito bem sucedida, Saudável. olhando para dentro. Numa dessas, né, aquisições aí que a história da Zenvia se cruza também com a própria Wall, é a aquisição da Movidesk, que foi também um belo case para o ecossistema, uma bela notícia e foi, né, para nós também um motivo de muito orgulho ter feito parte aí dessa jornada e continuamos fazendo parte da jornada com esse case. E e aí acho que voltando assim, né, pro próprio para a própria jornada da Zenvia, a tua jornada como CEO e fundador, tu continua apostando na Zenvia, né, acho que inclusive isso é algo bem notório dentro da tua jornada de fazendo as apostas, como fundador, recomprando ações ou enfim, aumentando a tua participação, e eu acho que isso foi uma coisa na tua jornada que tu fez durante muitas etapas, né, diferentes estágios da Zenvia. Quais que são os modelos mentais ou os frameworks que tu utiliza para não só para esse tipo de tomada de decisão, mas na tua jornada empreendedora, o que que te ajudou, de fato, a tu ter uma clareza para poder construir os mapas estratégicos, para tu entender que a abertura de capital é o melhor caminho? O que que ajuda o Cássio a pensar de forma estratégica? Assim, a empresa ela existe por causa do cliente, é o único motivo de existir. Todo o resto é complexidade interna que você cria para tentar servir o cliente. E um dos instrumentos que existem são, portanto, a estrutura de capital. Você funda a empresa, é um sócio, você tem 100%, é dois, você pode dividir meio a meio. Você vai tendo sócios ao longo do tempo, que vão entrando ou podem sair, e compõem, né, uma parte importante. Mas eu sempre tentei usar a pista toda, que é usar todos os instrumentos de estrutura de capital possíveis. No meu caso, com bastante risco, eu sempre fui muito tomador de risco. Porque o meu ponto de vista é, se o negócio é bom, se a estratégia é coerente, eu garanto com que ela seja coerente, existe uma execução que mira num crescimento acima do que a economia entrega PIB 1, 2, 3%. Você cresce uma empresa a 15, 20%, 30% ao longo de 10 anos, você constrói bastante valor dentro do mercado. Então, nessa construção de longo prazo, para mim idealmente, quem tem que está na estrutura de capital como sócio é ou quem contribui com dinheiro ou quem lidera a companhia para o futuro. Eu sempre fui fazendo recompras de sócios que não estavam mais contribuindo com a estratégia e também não tinham condições ou não tinham aportado capital. Então, mesmo nas aquisições, quando você compra uma empresa, você compra e as pessoas saem com o dinheiro, você fica com a empresa. Então, eu sempre fui alguém que tentou fazer a construção da companhia, mas sempre entendendo que se eu estou liderando ela, faz sentido eu estar investido nela. Se eu entendo que ela funciona e que ela cresce e ela construindo um bom futuro, faz sentido eu estar comprado com ela junto. Então tu sempre aplicou o skin in the game na prática, sempre é tu que toma o risco e tu que 100%. lidera. Então, acho que na prática é um conceito interessante de ver, né, sendo aplicado. E assim, olhando principalmente para o futuro da Zenvia como companhia e também, do ambiente que vocês estão, é um ambiente de comunicação, um ambiente de tecnologia, que agora está sendo bastante impactado com inteligência artificial. O que que é o futuro que tu imagina da comunicação das empresas com seus clientes? O que que tu vê para frente, como tendência e no que vocês estão, de fato, trabalhando em cima para o futuro do próximo ciclo da Zenvia? O que a gente vem fazendo, e eu venho me dedicando bastante, é remodelando como a empresa funciona para que as pessoas trabalhem para os agentes e não o contrário. O mais normal é pensar que as pessoas vão usar LLMs ou agentezinhos para ajudar no seu trabalho.
eu estou indo pelo caminho invertido, que é as pessoas que estão na empresa vão trabalhar para melhorar os agentes que operam os processos da empresa. E isso requer fazer um rewiring completo, é meio que inverter o organograma. Eu, hoje, estou trabalhando para criar os super agentes que vão executar as grandes partes da empresa, sabendo que a capacidade cognitiva minha ou de qualquer pessoa que trabalha numa empresa já não supera a IA. Então, e daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, o mais difícil e o mais interessante é como que tanto a minha empresa como qualquer outra empresa vai ser daqui a 5 anos. Vai ser bem interessante, porque vai ser bem diferente o jeito como a gente pensa, o que são as áreas, né. Assim, não vejo que vai fazer muito sentido ter áreas dentro da empresa, áreas de marketing, vendas, atendimento, administrativo, cobrança. Algumas coisas vão ficar, tipo, financeiro fica, assim, mas, quando eu penso, tanto a Zenvia como qualquer outra empresa para o futuro, o jeito é muito diferente. Isso para mim é fascinante. Então o que eu venho fazendo é transformando a Zenvia em uma empresa desse tipo, bem como ajudando os clientes da Zenvia a darem também esses saltos em simplificar as suas estruturas e se tornar com isso também mais competitivas, porque no futuro a dinâmica ela vai ser de empresas muito menores, muito mais enxutas, onde as IAs vão estar executando a maior parte das atividades e para as partes físicas, no futuro, robôs vão também dominar isso. Então, bem interessante o momento que a gente está vivendo. Por isso que para mim é o ponto exato que a gente está do início de uma transformação bem legal. E aí, para a gente fechar o arco, porque a gente começou falando do Cássio empreendendo a Zenvia, a Human, lá em 2000, a gente está aqui falando com founders também que estão no início das suas jornadas, tentando aí se projetar, Cássio. Se você tivesse empreendendo hoje, né, com o skill set que você, né, que você tinha na época, sendo um founder técnico aqui na UOL, a gente costuma conversar com bastante engenheiros, engenheiras, um público de fato técnico que potencialmente está usando inteligência artificial hoje para resolver toda sorte de, né, todo tipo de problema possível que a gente possa imaginar. Onde é que você estaria investindo a sua energia hoje como fundador? E onde que você acha que os founders podem utilizar, fazer o leverage de fato de inteligência artificial para criar essas novas empresas que estão nascendo AI first? Você daria de conselho para quem está começando? Primeiro, assim, a empresa existe para resolver um problema para o cliente. Então, tem que escolher um bom problema, um problema grande o suficiente. Uma vez escolhido, você tem que entender a dinâmica competitiva. Quem é que serve aquele cliente, qual é a curva de demanda que é atendida e como é que você pode fazer uma empresa nova, toda baseada em agentes e que vai quebrar todas as empresas que estão ali operando hoje esse mercado. Você já nasceria pensando grande, potencialmente, Claro, não tem momento melhor nos últimas décadas do para que ser esse arrojado. para criar uma empresa com 10 pessoas que vai quebrar uma empresa com 10.000 ou 5.000. E então acho que com essa lição e com esse conselho para quem está começando, principalmente, e acho que os founders que estão nos assistindo certamente tiveram muitos aprendizados aí com as tuas lições aí, Castão. Agradeço demais a tua participação aqui no Framework. A gente chega ao final desse episódio aí muito inspirado pela tua jornada. Parabéns por estar, né, por esses 22 anos de Zenvia, e eu sei que muito mais virão pela frente. Então, obrigado aí pela tua presença. Pessoal, deve estar aparecendo agora, em algum momento aqui da tela, em algum canto aqui da tela, um QR Code para você nos dar seu feedback, o que você está achando dos episódios, uma avaliação e né, um pouco da sua percepção do que a gente está falando aqui, se está fazendo sentido, se não está. Então, avaliem os episódios, nos ajudem a melhorar. Esse aqui é um espaço para a gente, de fato, ajudar você, founder, a encontrar Product Market Fit e seguir aí a sua jornada. E a gente se encontra por aí. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.